Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre essa grande viagem que é o livro O Processo, de Franz Kafka. Esse escritor que é praticamente a síntese do homem do século XX. Tudo aquilo que ele representa é muito daquilo que a gente vai ver em muitas ditaduras depois. E ele faz nesse livro exatamente uma síntese daquilo que ia acontecer. Não é bem profético, porque como o Milan Kundera fez na sua análise, que tem no livro A Arte do Romance, tem um capítulo só sobre Kafka, para quem tem interesse. Mas, como eu ia dizendo, o Milan Kundera disse que ele não foi profeta porque ele fez uma análise também prévia do que já acontecia na Europa e o que tinha na Europa se criando, né, prestes a explodir como se fosse uma panela de pressão, tudo aquilo que depois eclodiu na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Mas aqui nós temos um livro inacabado, um livro que, em tese, o Kafka disse que não era para ser publicado. Ele deixou com um amigo dele, o Max Brod, que também era escritor, e ele teria pedido no testamento que ele queimasse todos esses livros que foram inacabados. Aí aqui no final dessa edição, que a minha edição é a da Sétimo Selo, tem um texto do Max Brod explicando por que ele acha que aquilo não era bem assim, e se o Kafka tivesse realmente querido queimar esses manuscritos, ele poderia ter queimado ele mesmo, etc. Enfim, tem todo um processo também envolvendo o processo, porque teve muita discussão em relação a quem deveria ficar com esses manuscritos originais, né, sobre questão de herança, e depois Max Brod teve que fugir por causa da Alemanha, né, o que aconteceu na Alemanha, ele fugiu para a Palestina, levou o manuscrito junto com ele, mas enfim, só a história do livro já é uma grande reviravolta, além daquela que nós encontramos dentro deste livro. Basicamente, a premissa toda da obra é bem conhecida, né? Muita gente já sabe do que se trata o processo do Kafka, porque é um livro sobre uma pessoa que acorda num belo dia, um dia comum de sua vida, tem duas pessoas dentro do seu próprio quarto dizendo que ele está preso, dizendo que ele está sendo processado por algo. Então ele tem um dos grandes começos da literatura, né? Porque ficou assim no imaginário popular também esse início da obra, que começa com: alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que ele tivesse feito qualquer mal, certa manhã foi posto em reclusão. E aí depois nós temos uma série aqui de tentativas do Joseph K. de entender por que ele está sendo processado e entender o que ele realmente fez. Inclusive tem essa busca interna, né, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele passou na vida dele, se teria alguma justificativa em sua vida. E o Milan Kundera, em Arte do Romance também, que eu estou mencionando várias vezes, porque esse texto é bem completo mesmo, sobre essas nuances da análise do livro, ele vai falar que é o contrário do que acontece em Crime e Castigo, do Dostoiévski, porque em Crime e Castigo nós temos alguém cometendo um crime já no início, e o livro inteiro ele passa tentando sentir essa culpa, enquanto que aqui, no processo do Kafka, nós temos Joseph K. tentando achar o motivo para essa culpa, né? O porquê, tentar explicar essa culpa. Inclusive, falando em Dostoiévski, a gente tem bastante reflexo em relação à escrita, mas são escritas bem diferentes, porque em Dostoiévski eu vejo que a escrita é caótica mesmo. As ideias do Dostoiévski não são ordenadas na sua obra, e também pela própria doença que o Dostoiévski tinha, né? Aquela coisa de escrever em rompantes pós-crises epiléticas, e tudo isso influencia também. Só que no processo do Kafka a escrita é toda muito regular, é tudo muito organizado, você vê que a escrita te envolve mesmo, porque ele é bem escrito, só que as coisas que vão acontecendo são bizarras. Então, você passa muito tempo em situações completamente esdrúxulas aqui na obra, e você fica tentando explicar ou dar razão para essas situações esdrúxulas, e aqui reside uma das grandes chaves das interpretações que se deu para a obra do Kafka. Inclusive, uma das obras de crítica que eu tenho aqui que vai citar esse livro é o Crítica, Literatura e Narratofobia, do professor Rodrigo Gurgel. E aqui o Gurgel vai dizer que em alguns textos, acredito que no diário mesmo do Kafka, ele teria escrito que sou apenas literatura e não posso nem quero ser outra coisa. Então, às vezes, o grande problema é a gente ficar tentando buscar a justificativa para esses fatos esdrúxulos, quando na verdade não tem justificativa, é simplesmente literatura, é simplesmente feito para entretenimento. Inclusive, em muitos textos que eu tenho aqui sobre esse livro, tem um texto do Thomas Mann também, num livrinho de crítica que eu tenho do Mann, é que
quando o Kafka foi ler esse texto para os amigos, em rede assim, de amigos, né, em grupos de escritores e eruditos, enfim, as pessoas riam muito, as pessoas achavam aquela história hilária. E eu não sei se eu tive esse afastamento com o hilário dessa obra justamente porque parece ser tão profético, ou se realmente não é o meu estilo de humor, mas enfim. Basicamente, o que vai acontecer depois é uma série de absurdos. Então, nós temos ele indo no tribunal, e o tribunal não diz o horário que ele deve comparecer. O tribunal, ele tem um teto muito baixo, assim, as pessoas têm que ficar andando meio que curvadas, assim, e todos os funcionários do tribunal são muito bizarros. Ele começa a sentir um sufocamento, e tem um monte de advogado tentando conseguir alguma coisa. Depois ele vai conversar com um pintor que teria influência ali no tribunal, que ele poderia mexer nesse processo dele. Ele vai contratar um advogado a mando de um tio, porque o tio ele simplesmente volta do campo assim e fica dizendo: meu Deus, você tá manchando o nome da sua família, tá todo mundo abismado, por que você tá sendo processado? Só que durante todo esse processo, durante todo esse livro, o Joseph K. não vai descobrir o motivo. Talvez ele tenha descoberto no final, e eu não vou comentar o final com vocês, mas o final é um dos grandes momentos em que os críticos se debruçam para buscar essa interpretação correta da obra do Kafka. A figura do advogado também eu acho que é a mais cômica, assim, a mais bizarra. E o que eu acho mais interessante do processo desse livro é que, para quem é do direito, ele fica muito verossímil em muitas partes. Especialmente quando a gente vê uma pessoa leiga tentando entender o que acontece naquela teia do tribunal. Para mim ficou muito essa interpretação, muito essa ótica, porque é justamente a minha vivência, né? Como eu trabalho no jurídico, como eu trabalho com o direito, eu vejo que quando a gente vai tentar transmitir para uma pessoa o que está acontecendo, tentar explicar o que é um processo, tentar explicar o que é uma comarca, o que é um despacho, o que é uma prescrição. Parece que quando você vai explicar essas coisas, você está falando grego para a pessoa. Porque é tudo construído de uma forma que vira, de fato, um elitismo muito grande, né? Porque você usa palavras que só você vai entender e nesse meio você fala essas palavras o tempo inteiro. Então, com advogados, com colegas, com juízes, etc., você vai ficar usando esses termos. Mas quando você chega para uma pessoa, ela não entende nada do que você está falando. Essa dificuldade de passar o que é a realidade de um processo judicial, para mim, foi o que mais impactou em relação à obra do Kafka. E é interessante porque já faz um mês que eu terminei esse livro, eu ainda não sei dizer se eu gostei ou não, porque ele tem esse estilo extremamente modernista, né? Ele é um dos precursores, assim, desse romance moderno psicológico, que ao mesmo tempo que não tem ambientação propriamente dita, porque não tem descrição do próprio personagem ou do lugar, você sente aquela coisa cinza, assim, você parece que você está andando num lugar totalmente cinza, sem cor e sem sentido. Então, ele consegue fazer uma ambientação diferente daquilo que os escritores anteriores a ele faziam, especialmente, sei lá, escritores do século XIX, que a ambientação era muito importante, com muita descrição, né, que é uma coisa que eu gosto muito nos livros, inclusive. Tanto é que eu sempre cito como grandes escritores, para mim, que eu gosto muito de ler, o Turgenev, o Victor Hugo, que são grandes mestres da descrição. Aqui no processo do Kafka eu encontrei um tipo de descrição completamente diferente daquilo que eu gosto e daquilo que eu estou acostumada. Mas o livro foi tão interessante, tão envolvente, que eu me vi gostando da obra. Então é muito interessante essa diferença com obras que são disruptivas, né? São rupturas daquilo que vinha até então. E o Kafka é um personagem muito interessante. A própria vida do Kafka é muito intrigante, assim. Ele é um homem do século XX mesmo, porque ele nasceu em Praga, só que Praga naquela época fazia parte do Império Austríaco, mas ele também não era austríaco. A família dele era judia, o pai era super judeu, assim, ferrenho em relação a seguir as normas, enquanto que ele teve uma fase de ateu, depois vai tentar se reencontrar um pouco com a religião, enfim. Tudo isso também já é bastante significativo, considerando que estamos falando do período entre guerras, né? Ele vai falecer ali entre guerras, mas também, especialmente falando de uma época que precedeu a Segunda Guerra Mundial.
Ao mesmo tempo, quem vivia naquela região ali eram tchecos, né? A nacionalidade era a tcheca, tanto que hoje lá fica a República Tcheca, onde antes o Kafka nasceu durante o Império Austríaco. Ele escrevia em alemão, então todas as suas obras foram publicadas em alemão. Ele próprio é esse conflito de nacionalidades. Então ele consegue trazer isso para suas obras, consegue demonstrar esse homem que não se encontra, esse homem que não sabe o que está fazendo no mundo, e quando se vê confrontado com ideias, com coisas que ele não pode explicar, que ele não pode controlar, ele fica, de certa forma, até passivo, assim. Ele começa reagindo, ele tenta resolver aquilo, mas quando ele vê que não tem jeito, que ele não consegue solucionar aquilo sozinho, ele se deixa levar pela multidão. Outra coisa muito curiosa nas obras do Kafka, e pelo que eu vi, não é só aqui em Um Processo, são as figuras femininas, e até saiu recentemente uma notícia polemizando a vida pessoal do Kafka, né, porque ele vivia em bordéis e tinha uma vida um pouco depravada, digamos assim. É óbvio que não faz nenhum sentido a gente ficar cancelando autores que já morreram pelo que faziam na vida pessoal, senão a gente não vai ler livro algum. Nesse caso aqui, dá pra ver que o Kafka tinha muita dificuldade de lidar com mulheres, porque as personagens femininas dele são todas extremamente estereotipadas, extremamente escrachadas, assim, elas não têm profundidade. Mas para mim, de fato, o que mais chamou a atenção foi justamente esses pontos que eu comentei sobre a burocracia. E o Kafka também era um funcionário de uma empresa de seguros, depois ele foi trabalhar num ramo específico ali do próprio governo, então ele conhecia a burocracia como ninguém. Ele estava escrevendo sobre algo que ele sabia muito bem como funcionava. Então aqui você vai sentir realmente estando numa teia em que você não consegue se soltar, porque tem todos esses passos que você precisa dar, ao mesmo tempo que você nem sabe para onde você vai depois que todos esses passos sejam realmente efetivados. Sobre essa coisa da nacionalidade do Kafka, sobre esse não se encontrar, aqui na minha edição da Sétimo Selo tem um texto introdutório do Otto Maria Carpo. Inclusive, o Carpo vai contar da oportunidade em que ele conheceu o Kafka pessoalmente, bem interessante isso. Ele vai dizer que Kafka antecipara o destino de milhões de judeus e alemães, italianos e franceses, holandeses, poloneses e russos. Displaced persons, todos eles. E por isso tinha ele sentido tão bem que o próprio gênero humano é um displaced person no universo. E a sua obra estava destinada a tornar-se expressão simbólica da angústia do nosso tempo. É por isso que eu digo que ele é um grande homem do século XX, porque tanto ele faz essa análise que dá para levar para um ponto de vista político, né? Essa coisa da pessoa não se encaixar na sua nacionalidade imposta por outro Estado, que aí vai causar a Primeira Guerra, vai causar a Segunda Guerra, e tudo aquilo que vem depois, todas essas discussões que até hoje nós temos, inclusive, com grupos separatistas, né, especialmente na Europa, que tem essa dificuldade aí com a unificação, ao mesmo tempo que ele coloca esse ser humano que não sabe para onde está indo no universo, né? O que nós estamos fazendo aqui no mundo, quem pode nos dar esse tipo de resposta, e aí que desemboca para uma análise teológica do livro. Inclusive, para quem tem interesse, quem já leu essa obra, o final da aula do professor José Monir Nasser mostra exatamente essa interpretação teológica, que inclusive muita gente teve durante a nossa leitura, porque essa foi a primeira leitura conjunta da nossa turma Light, do ETS, nossa primeira turma anual, então a gente conseguiu discutir bastante detalhes, assim, em relação a essa obra, e teve bastante gente que já tinha essa percepção do teológico antes mesmo da nossa discussão, antes de trazer esse material de apoio com essas informações. Outro ponto que me chamou a atenção foi como os funcionários se mostram aqui sempre servindo algo além deles, algo que eles não podem explicar. Então eles simplesmente aceitam as ordens, acatam as ordens que vêm de cima, sem discutir muito, né? Tem um momento aqui em que os funcionários que apareceram lá no quarto do Joseph K. vão dizer que, olha, se você está sendo processado, provavelmente tem um motivo, eles não fariam isso sem ter analisado tudo muito bem. Nós estamos apenas aqui servindo ordens e não vamos te dar mais detalhes do que isso, você está sendo uma criança por ficar discutindo com a gente. Então, me remeteu muito àquela ideia da banalidade do mal, da Hannah Arendt, né? É uma coisa que parece estar muito presente nessas discussões do século XX, né? Esse aceitar as ordens, esse
não se colocar à frente de nada quando algo ruim está acontecendo com outra pessoa, ou simplesmente ser passivo em relação àquilo que acontece com os outros, né? Essa discussão vai ter com muita força, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por fim, eu queria ler alguns trechos para vocês dessa coisa da burocracia e dessa dificuldade de entender o judiciário, porque eu achei que foi o que melhor Kafka explorou aqui, pelo menos do meu ponto de vista, como eu já expliquei para vocês. Em geral, a primeira petição era extraviada ou totalmente perdida, e mesmo que fosse conservada até o final, pelo menos segundo rumores que tinham chegado aos ouvidos do advogado, era raro que a lessem. Então, isso acontece muito no judiciário. Você faz, sei lá, uma peça de 20 páginas esperando que alguém leia, e ninguém lê porque já sabe do que se trata, só toca para frente, tem um monte de processos passando por aquele mesmo juiz. Isso aqui é uma coisa muito real. Fiquei, meu Deus, ele leu o que acontece no judiciário, né? Os documentos do tribunal, especialmente os de acusação, são inacessíveis, tanto para o réu quanto para a sua defesa, de modo que geralmente não se sabe, ou pelo menos não exatamente, contra o que a primeira petição é dirigida, só por uma eventualidade podendo conter algo que importe para o caso. Em geral, os processos não são secretos só ao público, mas também ao acusado. Claro, apenas na medida em que isso for possível. No entanto, isso é possível em grande parte. O acusado também não tem conhecimento da documentação do tribunal e é muito difícil interpretar os autos a partir dos interrogatórios. No entanto, as relações pessoais do advogado continuam a ser o mais importante. Nelas radica o valor principal da defesa. Então, em tempos de decisões esdrúxulas saindo dos grandes tribunais brasileiros, a gente nem precisa entrar muito no mérito disso aqui para ver o quão real é, né? Então eu acho que a gente não consegue rir disso porque seria rir de desespero mesmo, né? Enfim, sem entrar tanto no mérito dessas coisas, até porque a gente não quer que o canal seja derrubado, né? Um último comentário que eu queria fazer está aqui no Mito de Sísifo, um livro de não ficção do Albert Camus, que tem um texto no final sobre o Kafka, sobre algumas outras obras, e em vários textos eu li referências ao Castelo do Kafka, que seria uma espécie de contraponto aqui ao processo. Então eu fiquei muito curiosa por esse livro também. E aqui o Camus vai falar que toda a arte de Kafka consiste em obrigar o leitor a reler. Seus desenlaces ou sua falta de desenlace sugerem explicações, mas estas não se revelam com clareza e exigem, para parecerem bem fundamentadas, que se releia a história com um novo enfoque. Às vezes há uma possibilidade de dupla interpretação, daí surge a necessidade de duas leituras. É o que o autor pretendia, mas seria um erro querer interpretar detalhadamente tudo em Kafka. Um símbolo é sempre genérico, e por mais precisa que seja a sua tradução, um artista só lhe pode restituir o movimento. Não há tradução literal. De resto, nada é mais difícil de entender que uma obra simbólica. Um símbolo sempre ultrapassa aquele que o usa e o faz dizer na realidade mais do que tem consciência de expressar. Nesse sentido, o meio mais seguro de captá-lo consiste em não provocá-lo, iniciar a obra sem ideias preconcebidas e não buscar suas correntes secretas. No caso de Kafka, particularmente, é honesto aceitar seu jogo, abordar o drama pela aparência e o romance pela forma. Isso é a mesma coisa que eu falei, né, que eu li nesse livro aqui do professor Gurgel, sobre ser apenas literatura. Então, o que eu posso sugerir a vocês é que façam a leitura de Processo do Kafka e tirem as suas próprias conclusões e façam as suas próprias interpretações, porque sim, é uma obra literária e uma obra literária muito interessante, muito abrangente e também com grande importância no cenário da literatura mundial e para a análise realmente desse homem do século XX, né, que está aqui com todas as suas nuances muito bem representadas pelo Kafka. É isso, quero aqui recomendar a leitura para vocês desse livro, que eu ainda não sei se eu gostei tanto, se eu gostei pouco, mas que simplesmente ficou na minha cabeça por todo esse mês, eu fiquei matutando o que eu ia compartilhar com vocês por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem aí seus comentários, me digam se vocês já leram esse livro também, e lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo, então.